Bom, meus queridos irmãos, é um prazer novamente estar aqui com vocês para a gente estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos apresentando o nosso Mestre Jesus, então vocês todos são bem-vindos, né? E que a paz deste Mestre amigo esteja com todos nós. Esta noite era para ser a nossa companheira Inês, né, a falar sobre o tema que é laços de famílias fortalecidos pela reencarnação e rompido pela unicidade da existência, da unicidade da existência. Mas por motivo de viagem nós temos uma permuta. Então nós estamos aqui para que nós aprendemos um pouquinho mais daquilo que Jesus está nos ensinando a todo momento. E o nosso amigo Ezio hoje teve o dom de despertar aquilo que parece que estava adormecido na fibra de meu coração ao iniciar duas músicas referente à mãe. Então eu quero, na oportunidade, cumprimentar todas as mães e futuras mães, e também os pais, né? Porque um dia serão mães, com certeza. Todos temos que passar por essa etapa. A minha mãe desencarnou há 6 meses, e eu tenho certeza que ela está aqui conosco, participando, né, desta palestra. E aqueles familiares que perderam seus entes queridos, é uma oportunidade ímpar para vermos o que a espiritualidade maior está nos intuindo agora, para que também vocês possam valorizar esses entes. Eu convivi 60 anos com minha mãe. Fui um bom filho, mas poderia ser melhor. Se eu tivesse conhecimento mais cedo dessa maravilhosa doutrina espírita. E para aqueles irmãos que estão também agora iniciando, é uma boa oportunidade para rever os nossos atos, nossos pensamentos e sentimentos em relação aos nossos familiares. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse pensamento do Dr. Hermann, que é um espírito, que diz que estudo requer meditação. A meditação leva a conclusões, e as conclusões fazem com que as pessoas modifiquem seus hábitos e suas atitudes. E é isso que a gente está procurando nessa casa de estudo, tentar meditar. Através da meditação a gente concluir por que estamos aqui, o que viemos fazer e para onde que nós vamos. Em cima destas conclusões, nós devemos modificar nossos hábitos e atitude. E vamos seguir, né, a recomendação do nosso amigo Chico, né, que se nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, vamos começar agora e fazer um novo fim. Então o tema de hoje é laços de família fortalecido pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, itens 18 a 23. Na semana passada, o nosso amigo Luiz Arantes iniciou esse capítulo falando sobre essa possibilidade, né, de que ninguém, né, poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente vai então dar continuidade a esse tema, e na próxima semana também com o limite da reencarnação e as necessidades da reencarnação. Nós sabemos que a convivência familiar nem sempre é harmônica, ela é cheia de conflitos. Frequentemente tem-se mais espontaneidade e prazer
relacionando às vezes com um amigo do que com os próprios parentes. A propósito disso, eu li um pensamento aqui de um filósofo, um escritor americano chamado Ethel Manford, que diz que Deus deu-nos os nossos parentes, mas teve a bondade de nos deixar escolher os nossos amigos. É para pensar mesmo, apesar de que é muito profundo, né, e a gente pode até discordar, porque temos parentes que devemos amar e conviver com muita harmonia. Mas sabemos que tem família que tem conflito, sim. É pai odiando filho, é irmão odiando irmão, é mãe com problema com a filha e assim sucessivamente. E é interessante pensar que causa até perplexidade as dificuldades de relações entre pessoas que foram criadas juntas, tiveram o mesmo ensinamento dos seus pais, passaram por experiências similares, mas têm comportamento diferenciado. Uns progridem, uns são bons filhos, outros desandam para o mau caminho. Alguns, até ao atingir a idade adulta, deliberadamente se afastam da família. Outros, mesmo permanecendo em contato, estão em constante atrito. A razão dessa dificuldade de relacionamento é explicada pelo Espiritismo. Então vejamos o que Kardec tem a nos dizer a respeito disto, que é o tema desta noite. Começamos com essa afirmação: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Entendendo aqui que a unicidade da existência é aqueles ou aquelas pessoas que entendem que a vida é única, nasceu, morreu, acabou, né? Que é a visão panteísta ou dos ateus. E para a doutrina espírita, inclusive também parte da Igreja Católica, entende, né, que nós não morremos, né? Não teria sentido Deus, na sua infinita bondade, criar-nos para que nós possamos, numa única encarnação, perecer e nunca mais existir. Então, essa lei da reencarnação, ela é fundamental para a gente entender que a gente não morre, morre é o corpo, mas o espírito sobrevive. E no item 18, iniciando esse tema, Kardec diz para nós, intuído pelos espíritos superiores, que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. E ele diz mais ainda: ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que destrói. O que é o princípio oposto? O princípio da vida única, de uma existência única. Então, quando mais reencarnamos, né, mais fortalecido vamos estar com os nossos entes queridos. E mais na frente, seguindo a sequência da exposição de Kardec, ele diz que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela feição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Lembrando também que no espaço, né, não só pela simpatia ou pela semelhança, mas também pelos nossos gostos e preferências também, nos unimos no espaço com aqueles espíritos que têm essas mesmas tendências e inclinações, seja para o bem, seja para o mal. Ditosos por se encontrarem então juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. E essa correlação, esse entrelaçamento, essa ligação, ela é feita para encarnado como para desencarnado.
A gente, quando dorme, né, nosso corpo está descansando, mas nosso espírito vai aí buscando esses entes queridos, esses amigos, né, ou esses afins. Então nós precisamos, né, nos preocupar muito com essas questões referentes aos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, tanto aqui na Terra como lá no plano espiritual. E Kardec, ele disse o seguinte, que a encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erradicidade, novamente se reúnem, como amigos que voltam de uma viagem. E muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem junto pelo seu mútuo adiantamento. Se uns se encarnem e outros não, nem por isso vão deixar de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos seus que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridem. Assim, Kardec inicia, né, seus comentários sobre o tema, afirmando que no plano espiritual, então, onde rege a lei da afinidade, os espíritos se reúnem em grupos e familiares ou em famílias através dos laços de simpatia, de afeição e pela semelhança de interesse, de inclinações. Essas afeições, constituídas por laços espirituais, que se desenvolvem pelas manifestações do sentimento, esse sentimento que sai da alma, né? Que levam as pessoas a sentirem prazer de estar juntas, independente do que se tem, do que se é e do lugar em que se está. Não termina com a morte do corpo, porque é a alma que ama a alma. Agora, o que é importante também frisar é que após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, independente, né, do seu grau evolutivo, do seu conhecimento doutrinário, da obediência das leis de Deus ou parcialmente, todos com a encarnação estamos evoluindo um pouquinho. A cada vez menos preso à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo e nem a sombra das paixões. Quando vamos reencarnando, esse egoísmo, essas paixões, né, pelas coisas mundanas, pelos bens materiais, elas vão perdendo valor e vamos dando maior ações, maiores pensamento e atitude e até maior comportamento em relação ao que nós recebemos dos ensinamentos dos Espíritos. Antes de comentar o item 19, eu gostaria de colocar acho que eu tirei aqui do livro que é chamado aqui de Razão para Viver, do Ricardo Simonetti, referente ao tema conflitos domésticos. Pessoas que enfrentam desajustes físicos e psíquicos têm não raro uma história de incompatibilidade familiar, marcada por frequentes conflitos. Há quem os resolva de forma bastante radical, bastante sumária. Por exemplo, o marido que desaparece, a esposa que pede divórcio, o filho que opta por morar distante, a filha que foge com o namorado. Justificando-se em face das tempestades domésticas, alguns espíritas utilizam o conhecimento doutrinário
para curiosas exposições. Por exemplo,